Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao estudo da noite. Nós estamos estudando no livro dos Espíritos, Percepções, Sensações e Sofrimentos, que é exatamente resultado da nossa imperfeição. Então, por que sofremos? É uma questão que sempre nos questionamos. Mas o sofrimento, de acordo com as orientações que nós temos, e se refletirmos, vamos chegar à conclusão de que o sofrimento é uma bênção. Por quê? Porque vai nos permitir fazer uma mudança de trajetória, onde nós vamos cuidando de nós, observando mais as nossas ações e vamos, através desse conhecimento, dessa dor que sentimos, sensibilizando os nossos corações e buscando a nossa melhoria, ou seja, a nossa perfeição. Porque todos nós que estamos encarnados temos uma missão de sermos criaturas melhores. Mas, teremos que fazer uma caminhada, uma trajetória. E essa trajetória é conquistada, construída através das nossas ações, do nosso aprimoramento. E esse aprimoramento exige de cada um de nós um esforço contínuo, porque é vencer os males que carregamos dentro de nós. Que males são esses? A gente sempre fala assim, mas eu sou boa, eu sou bom. Mas em que sentido, em que medida nós somos bons? Se ainda carregamos os vícios morais do orgulho, vaidade, ciúmes, inveja, maledicência. Então, é quando nós conseguimos vencer esses males que estão dentro de nós, nós vamos construindo esse caminho da nossa perfeição, do nosso aprimoramento. Então, para o estudo da noite, eu trouxe uma lição do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier e Emmanuel, a lição 80, cujo título é Como Sofres? E do Evangelho, o trecho retirado é o seguinte: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Pedro, capítulo 4, versículo 16. E Emmanuel nos faz a seguinte explanação: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Então, o sofrimento, ele faz parte do nosso planeta, porque estamos num planeta de provas e expiações, e todos nós conheceremos a dor. Se ainda não passamos, com certeza vai chegar um momento que estará conosco. Mas como vamos atravessar esse momento difícil da nossa vida? Então, é através da compreensão, da paciência, da tolerância, é que nós vamos buscar superar esse momento de dificuldade, não com desespero ou acusação. Então, por isso que a lição nos pergunta: como sofre? Buscamos o entendimento por que isso está acontecendo. A lição já anterior, nos diz que nós temos a intuição do que poderá acontecer conosco, no presente e no futuro. Então, todos nós, se pararmos e refletirmos e observarmos o que acontece ao redor de nós, nós já sabemos se as coisas vão caminhar de forma positiva ou negativa para nós, mas depende muito das nossas ações, das nossas atitudes. Se nós estamos vibrando no bem, pensando no bem, procurando fazer o bem, com certeza nós receberemos, condições melhores para atravessar esse momento de dificuldade. Porque estaremos sendo socorridos pelo nosso anjo da guarda, nosso benfeitor, que vai fazer com que a gente tenha um entendimento: por que estou passando por isso?
A dor, né, ela é uma bênção, porque nos permite ao encontro de nós mesmos, olharmos dentro de nós quem somos, o que estamos fazendo, por que estamos passando por isso. Deus, em sua bondade infinita e misericórdia divina, Ele não quer que ninguém sofra, mas nós sofremos por nós mesmos, pela nossa condição de inferioridade, por ainda termos esses pensamentos ou essas intuições negativas de prejudicarmos, de pensarmos mal, enfim, todas as questões que nós sempre falamos, né? Eu estou fazendo isso por fulano. Não, eu estou fazendo por mim mesmo. Jesus foi bem claro, tudo que fizerdes estará fazendo para você mesmo. Então, se eu faço mal, penso mal, eu não estou fazendo para o outro, eu estou fazendo para mim, porque tudo que fizer vai retornar a mim mesmo. Então, quando nós começamos a compreender e refletir no Evangelho de Jesus, nós vamos ver que nós mesmos somos causadores do nosso sofrimento e das nossas dores. E está em nossas mãos podermos vencer isto, através do trabalho incessante que fazemos em amparar, socorrer, mudarmos os nossos pensamentos, porque sabemos que o pensamento, ele é que atrai coisas positivas ou negativas. Então, se eu sou uma pessoa descontrolada, eu vou encontrar na minha caminhada só pessoas dessa natureza. Então, se eu sou uma pessoa amorosa, por mais difícil que seja o outro que está a caminho comigo, ele vai ser mais a menos. Ele pode não mudar, mas ele vê que não adianta vir com truculência, tem que ir com paciência, com calma, com compreensão. Então, depende de nós como nós conviveremos no ambiente em que vivemos. Aí Emmanuel continua. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Então, você veja bem que o sofrimento, a dor, são provas que temos que passar. E de que maneira nós conseguimos superar essas barreiras? Reclamando ou buscando, pedindo o socorro de Jesus através da prece, né? Então, é fundamental que a gente esteja sempre com o pensamento ligado em Deus. A fé, neste momento, é fundamental. É um momento de provar a nossa fé, se realmente aquilo que falamos é realidade ou é só palavras. Então, nós temos que pensar. O que eu falo realmente, ele se transforma em uma construção, em uma ação, ou é simplesmente falou, passou, acabou, né? Então, é por isso que sempre diz que nós mesmos temos condições de procurar a nossa felicidade, construir a nossa felicidade. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo aos vizinhos, que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar a enfermidade reparadoras com a desesperação. Então, nós precisamos ter calma, paciência, refletir, analisar o momento em que estamos vivenciando, para que possamos acalmar a nós mesmos, para que possamos receber intuições que vão nos ajudar a resolver o problema. O desespero não leva ninguém a lugar nenhum, ao contrário, vai piorar a situação, né? Então, devemos observar como estamos reagindo. Continuando, quantos corações transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhe invadiram o círculo pessoal? Então, qualquer contrariedade, né? Muitas pessoas, muitas vezes, nós
fazemos uma descrição muito ampla, aumentamos o problema. Significa o quê? Eu mesmo estou me martirizando e aumentando a situação, problema, em vez de procurar resolver. De que forma eu posso resolver? Tendo essa paz, essa tranquilidade, essa calma, parar e pensar: como eu posso resolver essa situação? Quem pode me ajudar? E essa ajuda, esse socorro está dentro de nós, não está fora de nós. É a nossa mudança de atitude, a nossa ligação com Deus ou com o nosso anjo da guarda é que nos vai trazer essa tranquilidade e essa possibilidade de fazermos essa transformação. Então, o remédio não está lá fora, está dentro de nós. Depende da nossa ação, da nossa atitude. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Então, como a gente reagimos, né, diante de pessoas que nos maltratam? Com a mesma moeda ou com paciência, com tolerância? Porque já sabemos que uma agressividade respondida com agressividade só vai aumentar o problema. Mas, se nós usarmos a nossa capacidade de raciocínio ou a nossa inteligência, nós vamos perceber que a pessoa que age com agressividade, ele é uma pessoa que não está em seu estado de normalidade. E nós vamos agir da mesma forma? Então, a gente vê que só estaremos aumentando o problema, dificultando para nós mesmos, não é para o outro, é para nós mesmos. Então, na medida em que começamos a pensar que nós mesmos podemos suavizar as dificuldades, nós vamos refletir um pouquinho mais. Por quê? A ajuda dos benfeitores espirituais são infinitas, mas e nós? O que temos feito para buscar esse auxílio, essa ajuda? Estamos agindo irracionalmente ou inteligentemente? Então fica aí, né, a questão. Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. Então, o que a gente vê é isso mesmo. Diante das dificuldades, dos problemas, poucos são aqueles que conseguem raciocinar e buscar uma solução razoável. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadoras do caminho evolutivo. Então, todas essas dificuldades que nós passamos é uma ajuda que estamos recebendo para nos melhorarmos, para progredirmos, para evoluirmos. Mas, na nossa ignorância, não conseguimos perceber que isso é uma bênção divina, para que possamos crescer, melhorar, construir um caminho melhor para nós mesmos. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristão, glorificando a Deus. No momento de dificuldade, né, normalmente a gente não pensa nos ensinamentos que Jesus nos deixou. A gente age por impulso. E isso é exatamente o que traz prejuízos maiores para nós mesmos. E quando começarmos a pensar que toda ação tem um reflexo sobre nós mesmos, nós vamos ter mais cuidado conosco mesmo, né? E nesse sentido, o grandioso Leon Denis, né, um espírita que viveu nos anos de 1800, nos diz o seguinte: a dor corrige, educa, aperfeiçoa
exalta, redime e glorifica o sentimento humano a cada vibração que extrai através do sofrimento. Então, veja bem que o sofrimento, quando nós analisamos com mais calma, a gente vê que após, aquela tempestade, a gente vê que aquela dor trouxe algo de positivo para nós, porque vai sensibilizando, ou seja, educando os nossos sentimentos. Dado a grosseria nossa, nós não conseguimos entender isso, mas na realidade Deus coloca no nosso caminho a dor como condição necessária para nos melhorarmos. E quando começamos a ter esse entendimento, a gente já vai ter outra atitude diante da dor, da dificuldade, do sofrimento, porque no planeta Terra todos passarão por essas dificuldades, pelo sofrimento, mas a maneira como nós vamos compreender isso é que vai fazer com que nós, no final, possamos encontrar um corretivo, aquilo que vai nos educar para melhor. Também ele diz o seguinte: sofremos para evoluir, mas não é a única condição. Então, vocês vejam que o sofrimento, ele é educativo, mas não é a única condição. Se compreendermos antes da dor ou do sofrimento chegar, nós poderemos evitar. Então, aí é que está a sabedoria, da bondade divina. Ele dá essa alternativa, mas também coloca outro caminho. Dependendo do entendimento que eu vou ter, do progresso que eu vou fazendo, eu posso suavizar a minha caminhada. Mas, por ainda sermos imperfeitos, e Deus, em sua infinita bondade, sempre concede novas oportunidades para que, através do nosso esforço, consigamos progredir, mantendo o bom ânimo, na certeza de que não há mal que seja eterno. É necessário que nos esforcemos para que os dias áureos cheguem mais depressa. Se queremos atingir essa felicidade, como foi mostrado aí no estudo que fizemos, se queremos enxergar melhor o plano espiritual, conseguirmos ver aquilo que nós não conseguimos compreender aqui, é através desse progresso, da nossa melhoria, que atingiremos esse grau de perfeição. Está na mão de quem? De Deus? Não, está em nossas mãos. Depende de cada um de nós. E para que possamos compreender melhor o que nos foi dito, trouxe uma lição do livro Contos e Apólogos, de Chico Xavier, Irmão X, a lição 9, que diz: o caçador providencial. E Irmão X nos diz: conversávamos acerca do sofrimento quando o orientador hindu que nos acompanhava contou com uma simplicidade infantil. O anjo da libertação desceu do paraíso a este mundo, pousando num cômoro verdejante a reduzida distância do mar. Aproximaram-se dele um melro, uma espécie de passarinho, um abutre, uma tartaruga e uma borboleta. Reconhecendo que essa era a assembleia de que podia dispor para a revelação que trazia, o iluminado peregrino começou ali mesmo a exaltar as virtudes do alto, convidando-os à vida superior. Com frases convincentes, esclareceu que o melro, guindado aos cimos de luz, transformar-se-ia num pombo-alvo, que o abutre seria metamorfoseado numa ave celestial, que a tartaruga receberia nova forma, suave e leve, em que lhe seria possível planar na imensidão azul, e que a borboleta converter-se-ia em estrela luminescente. Então, olha bem o que o benfeitor conversou com esses personagens,
despertando o interesse em cada um para ver se eles realmente gostariam, né, de conhecer essa vida superior. Os ouvintes assinalaram as promessas com emoção. No entanto, assim que o silêncio voltou a reinar, o Melro alegou: anjo bom, escuse-me, um ninho espera-me no arvoredo. Meus filhotes não me entenderiam a ausência. E afastou-se apressado. O abutre confessou em tom enigmático: comovente é a vossa descrição do plano divino. Entretanto, possuo interesses valiosos no mundo, preciso voar. E partiu batendo as asas, a fim de arrojar-se sobre a carniça próxima. A tartaruga moveu-se lentamente e explicou: quisera servir-vos, abandonando o cárcere sobre o qual me arrasto no solo. Contudo, tenho meus ovos na praia. E regressou, pachorrenta, à habitação que lhe era própria. A borboleta achegou-se ao pregador da bem-aventurança e disse delicada: santo, não pode viajar convosco. Moro num tronco florido e meus parentes não me desculpariam a fuga. E tornou à frescura do bosque. O anjo, que não podia violentá-los, marchou sozinho para diante. A borboleta, porém, apenas avançar alguns metros na volta à casa, viu-se defrontada por hábil caçador que lhe cobiçava as asas brilhantes. Após longa resistência, tentou alcançar a árvore em que residia, mas, perseguido, presenciou a morte de alguns dos familiares que repousavam. Chorosa buscou refugiar-se em velha furna, sendo facilmente desalojada pelo implacável verdugo. Ensaiou, debalde, esconder-se entre velhos barcos esquecidos na areia. Tudo em vão, porque o homem tenaz era astucioso e sabia frustrar todas as tentativas de defesa, armando-lhe ciladas cada vez mais inquietantes. Quando a pobre vítima se sentia fraquejar, lembrou-se do anjo da libertação e voou ao encontro dele. O mensageiro divino recebeu-a contente, oferecendo-lhe asilo nos próprios braços, garantiu-lhe a salvação. O narrador fez pequena pausa e considerou: o sofrimento é assim, como um caçador providencial em nossas experiências. Sem ele, a humanidade não se elevaria à renovação e ao progresso. Quem se acomoda com os planos inferiores dificilmente consegue descortinar a vida mais alta. Sem o concurso da dor, saibamos, assim, tolerar a aflição e aproveitá-la. Quando a criatura se vê na condição da borboleta, aflita e desajustada, aprende a receber na terra o socorro do céu. Calou-se o mentor, sábio, e porque ninguém comentasse o formoso apólogo, passamos todos a refletir. Então, a gente vê que aqui, nessa história, é muito bem esclarecido a necessidade do sofrimento. Quando nos deparamos diante de uma situação difícil na vida do cotidiano, nós começamos a refletir e, sensibilizados nossos sentimentos, aos poucos, né, porque ninguém muda da noite para o dia, nós vamos procurando nos melhorar, compreendendo que o caminho para a nossa tranquilidade é exatamente a nossa reforma íntima. Fazendo o bem, não para o outro, mas a nós mesmos. Porque quando nós melhoramos as condições no trato para com o próximo, significa que o nosso íntimo está sendo melhorado. Nós estamos preocupados conosco, não com o outro. Porque cada um dará conta de si.
E ninguém, né, vai resgatar a dívida do outro. Nós somos responsáveis por tudo que fazemos, por tudo que pensamos e por tudo que agimos. Então, fica aí, né, o convite para que possamos refletir sobre nós mesmos, como estamos agindo, com as pessoas que conosco convivem diariamente, principalmente no seio da família, da comunidade em que vivenciamos, os vizinhos. De que forma nós temos feito esse tratamento, né? Então, é fundamental que a gente comece a refletir sobre isso. Pela nossa condição, porque todos nós temos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Mas, aos poucos, quando começamos a compreender isso, vamos ver que orgulho, vaidade, não leva a lugar nenhum. Ao contrário, vai aumentar mais as minhas dificuldades e muitas vezes trazendo doenças graves para nós mesmos. Né? Hoje nós vivemos um mundo em que todos nós estamos com grandes dificuldades mentais. O nosso psicológico, né? Pela própria influência do meio, por essa transformação rápida que vai ocorrendo, nós começamos a ter dificuldades em relacionar com o mundo atual, com as pessoas e principalmente conosco mesmo, porque nós, pela nossa condição, não conseguimos acompanhar essa evolução. Então começamos a nos sentir diminuídos, menores, mas não. Temos que ter essa compreensão de que tudo se transforma para melhor. E nós estamos vivenciando um momento crítico, mas que vai trazer resultados melhores. Mas depende da nossa confiança, da nossa perseverança em sermos criaturas melhores e termos um trato melhor conosco mesmo. Não é com o próximo, é conosco mesmo. Porque quando estamos em paz, tranquilos de que estamos fazendo a coisa certa, nós sempre encontraremos o amparo dos benfeitores espirituais, que eles estão ali para nos ajudar, não para nos castigar. Ao contrário, eles ficam tristes quando nós agimos fora desse compromisso que temos do nosso progresso moral. Então fica aí a nossa lição para a reflexão, que Jesus possa nos abençoar, nos dê força e coragem, para que a gente tenha essa vontade, essa boa vontade de fazermos essa transformação dentro de nós. Não é querer mudar o outro, mas mudar a nós mesmos. Então, que Jesus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos, acerenando os nossos corações, mentalizando Jesus e pedindo a Ele o socorro que necessitamos para que tenhamos a tranquilidade de conseguirmos conciliar dentro de nós os males que ainda carregamos, dando-nos força e coragem para que possamos vencer a nós mesmos. E é com este pensamento, mais uma vez, que pedimos a Ti, Jesus, o Teu amparo, o Teu socorro para encarnados e desencarnados, e que esteja sempre conosco, não só hoje, que assim seja.